vamos ter a audição dos peticionários da petição 262 desta 14ª legislatura, segunda sessão legislativa, pela defesa da gratuitidade dos manuais escolares em todos os tipos de ensino nos moldes da Constituição da República Portuguesa. O primeiro peticionário dos 11.144 é Mónica Alexandra de Matos Gomes e deputado relator desta audição é do Bloco de Esquerda. Eu só vou dar nota de quem vamos ter, ou a indicação que temos de participação por estes peticionários. Eu linkei o primeiro peticionário para eu identificar, mas temos também, ou teremos, João Almeida e Paula Borges, representantes destes 11.144 peticionários. Portanto, eu estou em condições de, em nome da Comissão, chamar à audição a representante dos peticionários, Mónica Alexandra de Matos Gomes. Está connosco? Sim, sim. Olá, muito boa tarde. Muito bem. Percebeu, portanto, seja bem-vinda. Tem 10 minutos para a apresentação dos vossos motivos que vos preocuparam para a apresentação desta petição. Portanto, tenha vontade, 10 minutos. Não sei se vai alternar a palavra. Vou fazer uma apresentação. Nota. Eu dou nota também do tempo que falta também, tá? Okay, tenha vontade, pode usar a palavra. Então, deixem-me só partilhar o ecrã e depois começamos então. Ainda não está a contar o tempo, portanto. Pode estar okay. Tranquila. Ocultar. Quando estiverem em condições, dá-nos nota disso mesmo, está bem? Podemos começar. Podemos começar então? Tenha a vontade, pode usar a palavra. Então, muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor Presidente de Mesa. O meu nome é Mónica Matos Gomes. Apresento-me aqui enquanto peticionária na petição 262 pela defesa da gratuitidade dos manuais escolares em todos os tipos de ensino nos moldes da Constituição da República Portuguesa. Esta petição surgiu do entendimento conjunto de associações de pais e de encarregados de educação de vários pontos do país que veem no atual sistema de atribuição de manuais escolares para o ensino obrigatório, estamos, portanto, a falar do primeiro, segundo, terceiro ciclo e ensino secundário, uma clara discriminação entre os alunos que frequentam o ensino público face aos alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino privado e cooperativo, sendo que esta discriminação assenta unicamente na escolha do estabelecimento de ensino que é feita pelos respectivos encarregados de educação. Agora, para termos aqui uma noção do universo em causa, utilizámos os dados do Pordata de 2020, 15% dos alunos que frequentavam a escolaridade obrigatória estudavam em estabelecimentos do ensino particular e cooperativo. Detalhando um pouco mais estes 15%, podem ver no quadro abaixo, os dados mostram uma distribuição de alunos pelos 4 ciclos do ensino obrigatório que estudavam no ensino privado e cooperativo. O que nós pretendemos é que também estes 15% de alunos fiquem abrangidos pelos manuais gratuitos. Este conjunto de associações entende e defende o seguinte, tendo como base a Constituição da República Portuguesa. Para nos organizarmos, dividimos isto em 3 pontos importantes. São tarefas fundamentais do Estado assegurar o ensino para todos os cidadãos, criando uma rede de estabelecimentos de ensino público, por um lado, e reconhecendo uma rede de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, por outro. O Estado reconhece como tarefa fundamental a implementação progressiva da gratuitidade para todos os graus de ensino, não distinguindo na Constituição da República Portuguesa entre estabelecimentos públicos e estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. Só existe um Ministério da Educação. Outro ponto, e o segundo ponto que queremos trazer aqui para destaque, é os alunos. Os alunos são cidadãos aos quais são reconhecidos os direitos fundamentais à educação e à cultura. Os alunos do estabelecimento do ensino particular e cooperativo não podem ser privados de direitos reconhecidos aos alunos do estabelecimento do ensino público. Por último, queremos enquadrar os encarregados de educação. A liberdade de aprender, garantida a todos os alunos,
abrange também a liberdade de escolha do estabelecimento de ensino, seja ele público, privado ou cooperativo. Queremos acrescentar também o facto que os encarregados de educação pagam impostos, são cidadãos de pleno direito. É um facto de que a escolha dos estabelecimentos de ensino é legítima, sem qualquer necessidade de justificação. No entanto, muitas vezes estas escolhas são condicionadas por fatores vários. E aqui, se me permitem, deixem-me referir o meu exemplo. Os meus pais separaram-se quando eu tinha 4 anos de idade. Quando chegou a altura de eu ir para a escola, o estabelecimento de ensino que frequentei até ao 9º ano foi escolhido em função do apoio que eu precisava e que, na altura, a família, ou seja, os pais dos meus avós, podiam dar. Ou seja, o estabelecimento de ensino privado, onde fui matriculada, foi o que se encontrava mais próximo da casa dos avós maternos e paternos. Pois, no meu caso em particular, mais uma vez refiro, eram eles que complementavam o suporte familiar até depois a minha mãe me ir buscar e irmos para casa. Sabemos de famílias que estão connosco nesta iniciativa em que o apoio familiar não existe e por isso a escolha recai em estabelecimentos de ensino privado que oferecem o horário mais alargado. Outras famílias em que a escolha é feita por motivos de nacionalidade, segurança, oferta curricular, localização e, principalmente, atendendo às necessidades dos próprios filhos. Outro ponto que também queríamos referir aqui é que existem famílias em que nem são os próprios pais que pagam as mensalidades, mas sim os avós, os tios, são as famílias que fazem as opções financeiras. Com isto, queremos dizer que as famílias têm de ter liberdade de escolher o estabelecimento de ensino onde colocam os seus educandos, sejam eles públicos, privados ou cooperativos, sem que os seus filhos fiquem, de alguma maneira, discriminados. Os alunos, para nós, são todos iguais perante a lei. O que esta petição pede é a alteração da lei que contempla manuais gratuitos apenas para os alunos da rede do ensino público. Pretendemos que esta medida seja alargada para os alunos que frequentem os estabelecimentos de ensino privado e cooperativo já no próximo ano letivo. Queremos também frisar que o que estamos a pedir é que iguais sejam tratados como iguais. Só para relembrar que, neste momento, a gratuitidade dos manuais escolares abrange todos os alunos do ensino obrigatório da rede pública, excluindo, portanto, os 15% dos alunos do ensino privado e cooperativo. Resumindo, em breves palavras, e para terminar, são, no nosso entender, discriminações à igualdade de direitos, quaisquer medidas que estabeleçam distinções entre os alunos da rede pública e privada e cooperativa. Queremos igualdade na atribuição dos manuais escolares para os alunos, independente do estabelecimento de ensino que frequentem. Questionamos se o quadro legislativo será, como foi até aqui, suficientemente aberto para serem encontradas outras soluções e tomadas outras medidas para todos os alunos do ensino obrigatório. Por último, mesmo só uma última nota. Sabemos que já existem autarquias a substituir-se ao Estado Central para corrigir esta discriminação. Portanto, queríamos perceber se efetivamente podemos falar sobre esta alteração de lei. Muito obrigada. Muito bem. Já terminamos aqui esta fase. Está terminada a intervenção dos senhores e senhoras peticionárias. Então, vamos passar a dar voz aos grupos parlamentares, por ordem hierárquica, como informei, 3 minutos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através da senhora deputada e vice-presidente Carlos Sousa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tenha a bondade, senhora deputada. Muito obrigada. Eu começo por agradecer à doutora Mónica Gomes a apresentação aqui que foi feita e, em nome dela, aos peticionários, o envolvimento cívico que tiveram nesta matéria, numa petição que, de facto, reúne 11.144 assinaturas. Ora, o objeto da petição, que pugna pela gratuitidade dos manuais escolares em todos os tipos de ensino, não é um tema novo, é alvo de uma disputa já considerável desde 2016 e, na verdade, em inícios de anos escolares ela tende a regressar sempre com alguma força.
E sobre esta matéria, cumpre-nos dizer o seguinte: o Estado, nos seus princípios constitucionais, garante o direito ao ensino com igualdade de oportunidades de acesso, assegurando um sistema universal, obrigatório e gratuito. E são esses princípios constitucionais que têm guiado a política educativa deste Governo. O esforço financeiro, logístico, de investimento nos recursos humanos que o Governo tem feito na área educativa ao longo dos últimos 6 anos foram opções tomadas no sentido de reforçar, de tornar mais coesa uma rede de equipamentos escolares públicos e gratuitos que dão corpo e sustentam o princípio constitucional do direito à educação. Ora, nos locais onde a rede pública não está presente, então o Estado garante a satisfação das necessidades, colmatando-as através de contratos de associação com escolas do ensino particular e cooperativo. Essa obrigação constitucional de garantir o ensino obrigatório e gratuito em condições de igualdade implica políticas públicas no âmbito da rede pública de escolas e medidas concretas, como a ação social escolar ou o fornecimento de material escolar gratuito ou custos reduzidos, entre outras medidas. Ora, o conceito de gratuitidade dos manuais escolares está associado à gratuitidade do ensino, patente nos artigos 74 e seguintes da Constituição, onde é clara a distinção entre o ensino público, que o Estado tem de assegurar, e o ensino privado, que o Estado apenas reconhece e fiscaliza. Se por qualquer razão se desse a diluição dessa fronteira e começássemos a entender de forma diferente, então nada obstaria a que o Estado hoje garantisse os manuais escolares no ensino particular e cooperativo e amanhã não fosse reivindicado o pagamento dos propinas das escolas particulares e cooperativas ou qualquer outra oferta educativa. Portanto, o entendimento que é suportado pela leitura constitucional é de que o Estado deve garantir apenas ao ensino público e ao ensino particular associado esta gratuitidade. Nós lemos com toda a atenção a recomendação da Provedora de Justiça, que surge após publicação da Lei 96 de 2009, e sobre ela apenas 2 pontos. Primeiro, o reconhecimento pela Provedora de Justiça da constitucionalidade da medida tomada pelo Governo. Depois dizer que nós não concordamos, de facto, com a utilização do conceito de equidade, que foi usado também aqui, para comparar o que não é comparável. Porque, na verdade, o Estado tem uma obrigação constitucional de garantir a gratuitidade da escola pública, independentemente da situação económica dos alunos, e não tem uma obrigação constitucional em subsidiar a frequência ou o material escolar dos alunos do setor particular e cooperativo. E, por fim, e já termino, quanto à ideia de que este é um ato discriminatório, eu gostava de deixar apenas as palavras do constitucionalista Jorge Miranda, quando afirma que, na verdade, a possibilidade de ter manuais gratuitos mantém-se aberta a todos os estudantes, porque eles têm a alternativa da escola pública. Se forem para a escola pública, têm lá os manuais. E essa é a lógica do entendimento de que só o ensino público é gratuito. Eu agradeço a tolerância e agradeço a vossa presença. Muito obrigada. Muito bem, Sra. Deputada Carla Sousa, Vice-Presidente desta mesa também. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Cláudia André. A partir do momento que entender, pode usar a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. E cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. O PSD tem uma posição muito clara sobre esta questão. Em primeiro lugar, porque a Constituição assim o defende, há o princípio da igualdade e da liberdade de aprender e ensinar. E em segundo lugar, porque entendemos que o Estado deve garantir a todos as mesmas oportunidades no sucesso educativo, ao longo de todo o percurso escolar, recorrendo à ação social escolar e ao princípio da equidade como orientador dos critérios de apoio. Por isso também defendia que os contratos de associação devem ser salvaguardados em regiões e em escolas onde possa permitir a equidade e o acesso à qualidade de ensino, independentemente do local e do estatuto social que cada um, e económico que cada um possa ter. E por isso não entendemos este preconceito da equipa governativa, que é um preconceito sobre o ensino privado. E um preconceito de quem não entende o que se passa no terreno. Em grande parte do país, as opções que existem são ditadas muitas vezes pela distância que existe entre
a oferta educativa e os alunos. Existe em grande parte dos concelhos do nosso país apenas uma oferta pública e nessa oferta pública todos os alunos que ali residem são contemplados por manuais gratuitos, independentemente da sua condição económica. E por isso não entendemos quando, em alguns concelhos onde existem escolas públicas e escolas que não são públicas e ensino cooperativo, não têm o mesmo direito. Sendo que o acesso a esta escola que não é pública não é ditado pelo estatuto económico nem pelo estatuto social, mas sim pela necessidade de os alunos terem acesso à educação de forma mais próxima da sua residência e de forma melhor das suas condições de educação e de ensino. E, portanto, não conseguimos entender qual é o critério que discrimina os alunos do ensino privado ou do ensino cooperativo, que tem esta equipa governativa desde há 6 anos esta parte, pretende destruir, tem destruído muitos colégios que não fazem este ensino elitista como querem fazer passar às zonas urbanas, onde apenas nas zonas urbanas nós encontramos alguma distinção entre os alunos que frequentam o ensino privado e o ensino público, quando no resto do território, e uma boa fatia do território, a oferta privada colmata grandes dificuldades e lacunas de famílias, independentemente da sua condição económica e social. E esta discriminação só mostra como, aos olhos desta equipa governativa, só existe um país, é o país urbano, das grandes cidades, e que tudo o resto não existe. Neste caso dos manuais escolares, é outra crassa e objetiva discriminação. Alunos carenciados no ensino público existem, mas também existem alunos com uma grande vantagem económica nas escolas públicas e estes têm este privilégio de ter os manuais gratuitos. Ao contrário, noutras escolas que não são públicas, temos alunos com grandes dificuldades sociais e económicas e são apoiados da mesma forma como são apoiados no público, mas não têm direito a manuais gratuitos. É gritante esta discriminação que, teoricamente, sempre defendem e não querem que aconteça, sendo gritante e objetiva, e por isso o PSD entende que, na verdade, os alunos devem ser tratados como iguais no acesso aos manuais. Muito bem. Passamos ao grupo parlamentar seguinte, que é o Bloco de Esquerda, e damos a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, também vice-presidente desta mesa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queríamos saudar os peticionários. A nossa posição sobre esta matéria é muito clara. O Bloco de Esquerda tem defendido que a distribuição gratuita de manuais escolares e de material escolar deve estar compreendida na gratuitidade do sistema público de ensino, conforme ele está previsto e protegido pela Constituição. É isso que a Constituição prevê. A Constituição também garante a liberdade de ensino e a liberdade de existência, de criação de escolas privadas, sejam elas de natureza confessional, de qualquer outra natureza, e a Constituição nem o sistema público interferem na relação entre os proprietários dessas escolas privadas e o seu sistema de relação com os seus clientes e, portanto, se essa relação inclui atividades extracurriculares, se inclui materiais, se inclui outro tipo de recursos, isso é uma relação privada e comercial que se estabelece entre as famílias que entenderam estabelecer essa relação comercial com esse colégio, essa escola privada, e o serviço que está previsto por essa escola privada. Cabe ao Estado e ao sistema público fazer a sua própria determinação sobre como é que funciona o sistema público de ensino, dentro das obrigações constitucionais que tem. Nesse sentido, o Estado garante manuais escolares gratuitos como uma extensão da gratuitidade do sistema de ensino na escola pública. A frequência da escola pública nestas condições mantém-se como uma opção para todas as famílias em Portugal, dada a obrigação de universalidade da escola pública.
se não houvesse essa obrigação de universalidade, o Estado também não estaria obrigado a ter contratos de associação e contratos de outro tipo de contratos, de protocolos com o sistema privado, quando não tem oferta pública suficiente e, portanto, quando tem de contratualizar respostas que se substituam na ausência de uma resposta pública. Nessas circunstâncias, nós achamos que uma atenção especial tem que ser dada e que, naturalmente, que aí é preciso, no caso dos contratos de associação e noutros casos em que o sistema privado está a ser contratualizado pelo Estado para cumprir um serviço que deveria ser o Estado ou o sistema de ensino público a prestar, aí achamos que deve haver uma atenção especial e pode haver, e deve, como há muitas circunstâncias, regras especiais, mas quanto ao mais é o mercado a funcionar e, portanto, achamos que é assim que deve acontecer, no respeito pela liberdade do sistema de ensino privado. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Ana Mesquita, dando nota que não tenho registro para posteriores intervenções, de modo que chamava a atenção da entidade visitante, o grupo de peticionários, estar atento para a intervenção final. Agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Ana Mesquita. Tenha a bondade, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os peticionários e agradecer a exposição que fizeram. Em relação à matéria que aqui nos colocam, a posição do PCP é muito clara. Foi por proposta do Partido Comunista Português que se estabeleceu a gratuitidade dos manuais escolares. Foi uma luta que nós desenvolvemos durante muito tempo, uma proposta que fizemos sistematicamente e que finalmente conheceu concretização e com isto, de facto, veio contribuir para aquilo que foi o alívio de encargos para muitas famílias e a concretização do objetivo constitucional da gratuitidade do. Sra. Deputada, não a estamos a ouvir. Sr. Presidente, está em ordem. Está em ordem já. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas já agora, porque eu vi, está aqui um rato num cursor que não é o meu e, portanto, há de ser de alguém que está aí a mexer no sistema, exatamente. Apareceu um quadrado em frente à minha intervenção enquanto eu estava a falar. Nota também, Portanto, se me der licença, eu retomarei desde o início. O tempo está parado, Sra. Deputada. Muito obrigada. Eu vou retomar de início porque isto quebrou aqui um pouco aquilo que era a minha linha de raciocínio. Pode continuar, então. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, renovar os cumprimentos aos senhores peticionários e, conforme estava a dizer, esta proposta da gratuitidade dos manuais escolares é uma proposta do Partido Comunista Português que nós há muito vimos batalhando e que finalmente conheceu concretização e dizer também que para nós é muito claro o sentido em que ela vem. Ela vem naquilo que é a garantia da gratuitidade da educação e quando nós falamos disto é no sentido constitucionalmente previsto que o que diz é fundamentalmente para cumprir aquilo que é a gratuitidade que se estabelece, é a escola pública, a escola pública o veículo que deve existir para esse efeito. A gratuitidade do ensino é inerente à natureza da escola pública, mas não é inerente à natureza do ensino privado. A tal liberdade de escolha que os peticionários no seu texto com que se dirigiram à Assembleia da República e que foi invocado, tem consequências e, portanto, não se pode querer o melhor dos dois mundos. Se a liberdade de escolha implica custos, neste caso em relação a manuais, mas podem ser em relação a outras coisas, então eles têm de ser assumidos no âmbito dessa liberdade de escolha. Sim, existem custos, sim, eles vão ter de ser assumidos. Agora, coisa diferente se estivermos a falar no caso de falta de rede pública em que o Estado tem de garantir gratuitidade, quando por falta de resposta e de existência de estabelecimentos públicos tem de haver recurso a outras ferramentas, como ao nível do particular e cooperativo. E, portanto, aquilo que é efetivamente a obrigação do Estado é garantir a gratuitidade a todos os alunos da escola pública e daquilo que é a resposta pública de ensino. As escolas privadas, por sua vez, nada as impede que, por exemplo, ofereçam os manuais aos seus alunos. Nada.
Nada. Portanto, podem perfeitamente partir desse pressuposto e fazê-lo. Não, mais uma vez está a aparecer aqui um quadrado, não estou a perceber muito bem o que é que... pronto, isto torna-se um bocadinho destabilizador para quem está a intervir, mas, conforme estava a dizer, efetivamente, nada obsta a que as escolas privadas possam tomar essa opção e garantir aos seus alunos o fornecimento de materiais. Por parte do PCP, aquilo que dizemos é que, efetivamente, não só basta aquilo que é ao nível da gratuitidade dos manuais escolares, é preciso garantir que a gratuitidade se alarga a outras despesas que as famílias têm no ensino obrigatório, com, por exemplo, apesar de não serem obrigatórios, mas os livros de fichas são outros encargos que existem, mas também é preciso lançar esta discussão sobre a gratuitidade dos manuais escolares e de tudo o resto, até para o próprio ensino superior. A questão que nós consideramos é que, evidentemente, do ponto de vista constitucional, é a escola pública que dá a resposta gratuita mediante aquilo que são os direitos, o direito de todos no acesso à educação, e é ela que acolhe sem diferenças, sem questionar, sem proveniências, todos os alunos e responde a esse direito constitucional. Portanto, essa é a nossa interpretação, a nossa visão e a nossa proposta em relação aos manuais escolares. Muito obrigada. Eu agora, conforme tinha comunicado, vamos ouvir, para encerramento desta audição, novamente os representantes, no caso, penso que a representante dos peticionários da petição 272, Mónica Alexandra de Matos Gomes. É assim? Tenha a bondade, senhora peticionária. Sim, exatamente. Então, aqui, deixe-me referir aqui um ponto. Para nós, o Ministério da Educação é só um, seja ele dos colégios públicos, dos colégios privados e cooperativos. Portanto, neste ponto, qualquer distinção que exista, de alguma forma viola o princípio de igualdade. Outro ponto que eu gostava aqui também de pôr em cima da mesa é um exemplo que nos ocorreu, que é quem vai ao médico privado, ok, tem direito, com toda a certeza, aos medicamentos, à comparticipação dos medicamentos. Portanto, não entendemos muito bem esta dificuldade em não aceitar a gratuitidade dos manuais para o ensino privado e cooperativo. Antes de terminar, queremos ainda realçar uma vez mais que o que pedimos é a alteração de lei de modo a que todos os alunos que frequentam o ensino obrigatório, okay, sejam abrangidos pela gratuitidade dos manuais escolares. É só este ponto que nós queremos aqui realçar. Muito obrigada. Muito bem, então sendo assim, dá por finalizada a audição, a representante dos 1.144 peticionários, mais concretamente, Mónica Alexandra de Matos Gomes, a quem agradecemos a sua participação. Naturalmente que a petição seguirá o seu percurso normal e vamos dar, despedindo-nos e agradecendo a presença, início a outra petição. Agradecemos e bem-aja pela sua presença. Muito obrigada. Muito obrigado. Até à próxima, então. Muito bem. Com licença.